Olá, tudo bem? Eu me chamo Suelen e sou a nutricionista do restaurante Cafeteria Alimenta SESI, que fica localizado dentro do Senai Sul, em Joinville. Também sou pós-graduanda em Gestão de Alimentação e Nutrição e fui convidada pelo professor Isley para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos pertinentes que envolvem a nutrição. E no vídeo de hoje falaremos sobre alimentação na adolescência, consumo de água e hábitos alimentares. Bom, como todos sabemos, os alimentos eles funcionam como combustível para o nosso organismo, ou seja, os alimentos ajudam no desenvolvimento, fortalecimento e crescimento do corpo. Retém as energias que gastamos nas atividades diárias, além de prevenir doenças. Muitas vezes, vocês já devem ter se perguntado por que todos insistem em falar sobre alimentação saudável? Mas isso é muito simples, é porque existe uma relação muito direta com a alimentação, nutrição, saúde, bem-estar físico e mental. Ou seja, alimentar-se é um passo muito importante para você estar vivo, sadio e feliz. E na adolescência, qual é a importância da alimentação, Nutri? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a adolescência é um período da vida que ocorre entre os 10 e 19 anos. Nesta fase, o corpo passa por diversas mudanças, tanto físicas, hormonais e mentais. Por isso, é importante alimentar-se bem, de forma nutritiva e equilibrada, garantindo um bom desenvolvimento físico e intelectual. É importante que a criança chegue na adolescência com hábitos alimentares consolidados, mas nem sempre isso acontece. Mas como saber se a minha alimentação está legal? Será que estou comendo o que preciso para me desenvolver bem? Para isso, vou apresentar a vocês algumas ferramentas bem interessantes para ajudar você e sua família a esclarecer essas e outras dúvidas. Vamos lá comigo? A primeira ferramenta que lhes apresento é a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é uma maneira ilustrativa de como devemos comer no dia a dia. Não é uma regra obrigatória, mas sim um guia que ajuda a montar uma alimentação saudável através de alimentos variados em quantidades moderadas, garantindo os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. A pirâmide está dividida em 5 níveis. Na base da pirâmide está a realização de atividades físicas e o consumo adequado de água. Em relação à atividade física, vocês já estão sendo super bem orientados através das aulas do professor Isley. E o consumo de água? Bom, a água, como já sabemos, é um nutriente indispensável para a saúde. Sabemos que em torno de 70% da composição corporal é composta por água. Ela é fundamental para todo o funcionamento do organismo, como cérebro, hidratação, função renal, absorção de vitaminas e minerais, além de outros. Sabe-se que a hidratação insuficiente nessa faixa etária pode prejudicar o desempenho físico e cognitivo, afetando o funcionamento do organismo. Mas você sabe qual a quantidade ideal que deve consumir de água? Não se preocupe que a Nutri vai te explicar, é muito fácil. Pegue o valor do seu peso e multiplique por 30. Pronto, essa é a quantidade que você deve ingerir ao dia. Uma dica bem legal é a gente traçar metas para fazer esse consumo de água. Pegue uma jarra, coloque a quantidade de água que você deve tomar e tenha como objetivo consumi-la durante o dia. Ou divida em garrafinhas para você saber quantas garrafinhas deve consumir ao dia. Em relação ao transporte de água, é muito interessante lembrar que existem algumas opções que você pode estar utilizando, como as garrafas de inox, que geralmente são térmicas e conservam a qualidade da água. Elas existem de vários tamanhos, várias estampas, é bem interessante. Outra opção é você reutilizar as garrafinhas de vidro. E a outra seria utilizar garrafinhas plásticas. Porém, para essa tem que ter muita atenção, pois elas devem ser livres da substância BPA. Mas o que é BPA, Nutri? BPA é uma substância oriunda do petróleo.
Ela é altamente cancerígena e essa substância traz inúmeras deficiências para o organismo, por isso, tome cuidado. Bom, depois da base vem o primeiro nível da pirâmide, que é formado por cereais, tubérculos, raízes e pães, conhecidos como carboidratos complexos. Esses darão energia para realizarmos as atividades diárias, como andar, respirar, estudar, fazer atividade física, dentre outros. As opções são o arroz, macarrão, pão integral, batatas, aipim, taiá, cará, japão, ou seja, todas as raízes. E dentro dos cereais estão aveia, chia, gergelim, entre outras sementes. O segundo nível são as verduras, legumes e frutas, as quais são fontes de vitaminas, minerais e fibras. As vitaminas e minerais, também conhecidas como micronutrientes, regulam todas as funções do corpo. Já as fibras, apesar de não serem nutrientes, são extremamente essenciais para o funcionamento do intestino e ajudam também a diminuir a gordura no sangue. No terceiro nível se encontram as carnes, ovos, feijões, leites e derivados. As carnes e ovos são fontes de proteína animal e ferro. Elas são indispensáveis para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Mas o que são tecidos, Nutri? Unhas, cabelos e pele, além de fazerem parte da composição do nosso sistema de defesa, conhecido como sistema imunológico. Já os feijões são fontes de proteína vegetal e fibras, também chamados de leguminosas, fazendo parte desse grupo o grão de bico, a lentilha e todos os tipos de feijão. Feijão branco, carioca, vermelho, preto. Mas lembre-se, não confunda leguminosas com legumes. E os leites e derivados são fontes de proteína animal e cálcio. Sobre a proteína já falamos, mas o cálcio? O cálcio é um mineral essencial para a formação de ossos e dentes e é acumulativo em nosso corpo, ou seja, quanto mais ingerimos, mais reserva temos. Mas lembrando que a principal fase de reserva que criamos é na fase infantil e adolescência. Após esses períodos, nosso corpo entra na fase adulta e acabamos que por usar muito mais e não temos a capacidade funcional de continuar esta reserva. Por isso, a indicação do consumo desse mineral na fase infantil e adolescência é tão importante. E no quarto e último nível da pirâmide estão os óleos, gorduras, açúcares e doces. Os óleos são as gorduras vegetais e as gorduras são as gorduras animais. Também são conhecidas como lipídios, fornecem energia para o organismo, são fundamentais para a absorção das vitaminas A, D, E e K e também regulam a temperatura corporal. E os açúcares e doces? Esses são as fontes de carboidratos simples. E por que simples, Nutri? Porque não fornecem benefício algum ao organismo. Eles são absorvidos rapidamente pelo organismo e, assim como os óleos e gorduras, devem ser consumidos em quantidades menores e com muita moderação. E o outro material que vou lhes indicar é uma ferramenta para leitura bem bacana, que ajuda as pessoas a criarem um ambiente favorável à promoção da saúde. Esse material se chama Guia Alimentar para a População Brasileira, criada pelo Ministério da Saúde. Essas recomendações vão desde a escolha de alimentos, como combiná-los, companhia durante as refeições e demais fatores que objetivam uma vida mais saudável. Nele também se encontram os 10 passos para uma alimentação saudável. Vale muito a pena tirar um tempinho e ler com a família. Mas, gente, além disso tudo que eu falei, não esqueçam, a alimentação tem que ser gostosa e fazer parte da história da família. Aproveite a hora da refeição, reúna sempre que possível a família, pais, irmãos e torne este momento mais agradável. Isso tornará sua alimentação muito mais saudável. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem passar para o professor Isley, que eu estarei aqui respondendo. Certo? Obrigada. Beijos. Até a próxima.